Você escolhe ser alegria? Hoje é o dia da alegria. Vamos escolher alegria hoje? Como seria escolher alegria hoje? Bom dia, Giselda Galvão, consultora. Papo Quântico da Gigi, de segunda a sexta, às 8h08 da manhã. Meus amores, vão ver a turma entrando aí. Ontem acabou que não deu para eu fazer a live. Eu fiquei muito atribulada. Muito atribulada. Assuntos domésticos, de chácara, disso e daquilo, não deu. Meus amores, esperar a turma entrar aqui. Gente, quanto que a gente pode escolher ser a alegria? Que tal? Um belo dia, numa quinta-feira do mês de junho, né? Você acorda e diz bem cedo, cedinho, ou à tarde, né? Tem gente que gosta de dormir mais. Você acorda e diz, hoje eu escolho ser feliz. Hoje eu escolho ser a alegria. Eu vou encarnar a alegria hoje. Não quer dizer também que estar em estado de alegria que você tem que ficar gargalhando o dia inteiro. É uma alegria interna que borbulha no seu coração. Olha que legal, borbulhando alegria. Como seria borbulhar alegria? Bom dia, Marcelo. Bom dia, tudo bem, meu querido? Hoje o assunto é como seria você estar borbulhando de alegria? Como seria você escolher borbulhar de alegria hoje? Olha que legal. Essa palavra veio agora, borbulhar, né? Eu acho essa palavra muito interessante. Toda vez que eu falo ela, eu vejo, né, as bolhas, sabe, assim, emergindo, borbulhando. Sabe aquela calda que a gente faz para fazer aquele pudim maravilhoso, aquela calda de açúcar criminosa, terrível, e ela fica borbulhando lá na panela. Então, como seria a gente poder escolher borbulhar de alegria? Olha que gostoso, gente. Numa quinta-feira, olha, vou contar para vocês. Essa semana eu tive uma semana muito borbulhante de alegria. Nossa, foi demais. Eu fiquei praticamente em êxtase. Essa semana, acho que foi na terça-feira, eu tive que ir à cidade, logo depois do almoço. Eu tinha dentista e depois terminou o dentista, eu resolvi algumas coisas, que tinha muito tempo que eu não ia ao centro. Só que, gente, eu tive uma percepção tão interessante, eu queria que aquilo não acabasse nunca mais. E eu sabia que aquilo era um acesso meu. Aquilo era um acesso meu. Tava tudo normal. Mas sabe aquela sensação daquele bem-estar, aquelas tardes, sei lá, de décadas atrás, que a gente não tinha muita preocupação. Aquele momento de vida que você só tá você só tá surfando na onda, né? Da alegria, do bem-estar. Gente, era um negócio tão gostoso que era um tipo de percepção, de sensação que eu não tinha, há muito tempo. Era uma tarde tão agradável, tudo estava agradável. Lógico que eu acessei essa dimensão. Gente, eu fiquei muito impressionada. Mas era um bem-estar, eu tava em êxtase, né? Encontrei duas pessoas conhecidas, amigas assim, sabe? Uma na cidade, outra aqui próximo quando eu tava voltando para casa. Até dei uma carona para ela. Muito interessante, muito interessante. Situações que às vezes a gente poderia ficar um pouco, né? Que a gente sai para resolver um monte de coisa e tem hora que você tá resolvendo alguma coisa e não é muito agradável. Puxa vida, eu tava em êxtase, eu fiquei muito impressionada com o meu estado. Eu percebi, lógico, que era tudo eu, tava tudo se passando dentro de mim. Mas estava uma tarde tão agradável, temperatura, tudo, gente, que vocês puderem imaginar. E eu parecia que tinha borboletas voando, né? Tinha borboletas, assim, né? Voando e beija-flores, eu tava assim... Que é aquilo? Eu falei, nossa, isso é gostoso demais, eu quero mais disso, universo, mais disso. É um acesso, né, que a gente faz a oitavas, são vibrações, né, de oitavas superiores.
E aí a gente fica nesse estado. E aí, durante essa tarde, eu olhava e falava assim, gente, nem... Eu tava completamente lúcida, percebendo tudo que tava acontecendo. Eu falei, puxa vida, nem parece que é aquele mundo que tá todo mundo ameaçando a explodir tudo, fazer bastante conflito. Todas essas notícias interessantes, né, que vão descendo que nem cachoeira aí em cima de todo mundo. Eu olhava para aquilo e falava, gente, mas não parece. Realmente eu acessei outra frequência vibratória, porque há muito tempo que eu estava sentindo, percebendo muita frequência de medo, sabe? No ar, aquela frequência de fundo. É óbvio que eu posso, porque frequência não é o áudio, quando você muda a estação do rádio. Então, eu posso mudar a estação do rádio. E aí, de forma um pouco assim aleatória, sem querer, eu mudei a estação do rádio e acessei uma rádio que é só alegria, bem-estar. Gente, mas era uma paz, uma calma, uma coisa tão gostosa, tão assim. Eu lembro das tardes de domingo que eu ia na sorveteria, tem uma sorveteria muito legal lá em Belo Horizonte, que é muito antiga, mas é antiga de um tanto que vocês não fazem ideia, é de família. E a gente ia, tem uma sorveteria e uma loja de chocolates, balas, é um negócio assim maravilhoso, sabe? E coisa de família também, assim, nossa, coisa maravilhosa. E às tardes de domingo, às vezes a gente ia pra lá, com o pai, com a mãe, com avós e tudo. Gente, aquilo era uma delícia, né? Eu sentia a mesma sensação de bem-estar, de despreocupação, de relaxamento, de estar inteira, alegre e tudo lindo, cheio de borboletas e beija-flores. Isso mesmo, gente. Põe o dedinho aí para... Olha, o tema da live hoje é como seria se você borbulhasse de alegria. Como seria você escolher? Você escolhe borbulhar de alegria? Vamos borbulhar de alegria aqui comigo hoje, nessa quinta-feira? Eu tô contando aqui que essa semana eu tive um momento assim, uma tarde assim, inexplicavelmente borbulhante de alegria, de bem-estar, gente, mas foi um negócio que me remeteu, sabe, aquelas tardes de domingo que a gente ia pra sorveteria e do lado tem uma loja, isso é em Belo Horizonte, no bairro Floresta. Nossa, já fui criada no bairro Floresta, foi o melhor bairro que tinha, sabe? É um bairro maravilhoso, tem em Belo Horizonte. Quem conhece, a Messi não tá aqui, mas quem conhece Belo Horizonte sabe o que é a Floresta, chama Floresta. Gente, que bairro. A minha história de vida, eu tenho assim lembranças fortíssimas do bairro, né, da minha vivência ali. Foi um presente que o universo me deu. Apesar de toda a questão familiar e tudo, eu tinha era uma onda assim, sabe? Uma vibe muito boa aquele bairro, que delícia. E a gente domingo às vezes ia, né? Tomar sorvete, comer chocolate em família. Era muito gostoso, muito gostoso. E essa semana eu tive uma sensação, sabe? Uma experiência. Eu acessei, eu borbulhei alegria e bem-estar, né? E eu fiquei sentindo a mesma coisa que eu sentia. Gente, mas era uma tarde tão gostosa. Eu fui pra cidade resolver as minhas coisas e eu falei, gente, que isso? Eu não queria que aquele momento acabasse, não sabe? Quando você fala assim, ai, isso aqui eu queria ficar aqui eternamente, assim, só assim, né? E, ai, que bom demais. Que isso? Borbulhei, borbulhei, borbulhei. Me conta aqui se vocês estão borbulhando de alegria aí, como é que é? Deixa eu ver, alguém comentou aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Estou precisando acessar essa frequência. Então, ó, já vai virando o dial aí. Vai virando, é só comandar, acessando. Eu escolho borbulhar de alegria. Eu escolho borbulhar de alegria. Universo, surpreenda-me, surpreenda-me. Estou borbulhando de alegria. Universo, surpreenda-me. Hoje eu acordei pedindo
É um dia maravilhoso, presentes incríveis. Eu falei, ó, pode trazer presente, mais presente, mais presente. Porque, gente, eu tô ganhando muito presente nos meus dias. Todo dia eu tô ganhando presente. Agora, tem que reconhecer, né? Gente, tem tanto... Olha, você ter um profissional, uma pessoa que faz um trabalho bacana quando você contrata e tudo, e tá fazendo um trabalho, sei lá, seja o que for, lá na sua casa, na sua empresa, não importa. E que a pessoa tá fazendo aquilo é um presente, meu amor. A pessoa tá executando, fazendo com boa vontade, com amor, com carinho, aquela energia boa, você fala, mas que presente que eu ganhei. Isso pra mim é um presente. Aí para outra pessoa, pode não ser, às vezes a pessoa vai querer ficar reclamando de alguma coisa, sei lá, botando defeito, né? Cada um tem um ponto de vista, mas eu tenho recebido grandes presentes mesmo. Isso mesmo, Isabela, eu escolho borbulhar de alegria, é isso mesmo, escolha, viu, Lúcia? Tá entrando aí agora, bom dia, meu amor. Vamos escolher borbulhar de alegria. Vamos todo mundo borbulhar de alegria aqui. Como seria escolher borbulhar de alegria? Vamos borbulhar de alegria aí, todo mundo. Todo mundo na felicidade, na alegria, no bem-estar. Não quer dizer que a gente tem que ficar dando gargalhadas. Não precisa, pode até dar, claro, pode dar grandes gargalhadas. Mas borbulhar de alegria. Surfar nessa onda, sabe? Saída, precisamos tomar consciência e sair, gente, dessa coisa pra baixo que tá e vão, né, essa coisa toda que tá aí, que eu não preciso nem falar aqui, né? Eu tenho certeza que vocês estão sabendo mais do que eu, porque eu não tenho, gente, eu não tenho tempo não tô sabendo de nada, porque eu tô tão envolvida, eu tô borbulhando tanto a minha vida, minhas alegrias, a minha felicidade. E às vezes também os perrengues, lógico que todo mundo tem perrengue no dia a dia, um desafio aqui, outro ali, mas a gente vai sobrecriando tudo isso. Agora, se eu bato o pé, se eu vou reclamar, se eu vou para aquele espaço, né, de reclamação, não rola. Gente, contar para vocês. O que aconteceu? Essa cadeira que eu tô sentada aqui, sabe o Bento, meu gato preto? Ele pulou pra cá correndo pra dormir aqui. Aí eu falei, tá bom. Aí eu peguei essa cadeira, essa aqui, peguei e botei aqui do lado, na mesa do lado, com ele deitadinho, fui lá e busquei a outra cadeira. E botei aqui, uma preta que eu tenho, antiga. Aí eu saí, quando eu voltei, ele tava deitado na preta. Eu falei, você quer ficar no meu lugar? Aí eu empurrei ele aqui pro lado e puxei essa cadeira. Ele tá aqui deitado do meu lado. Eu falei, então tá bom, você quer a cadeira, né? Você quer a minha cadeira, ele quer ficar onde eu estou. Eu falei, você vai ficar do lado, porque eu preciso sentar aqui. Ai, quase que eu fiz live em outro lugar. Eu falei, não, tem que estar com um pouco de barulho aqui em casa. Eu falei, vou ter que ficar no escritório mesmo. Gente, mas olha, borbulhar de alegria é muito gostoso, o bem-estar é muito grande. Não uma alegria falsa, inventada, não. Uma alegria profunda. Olha, alegria é a gratidão de estar tendo essa experiência aqui. Ultimamente, eu tenho olhado muito por esse ponto de vista. Muito mesmo. Né? Da gratidão de estar tendo essa experiência. E olha, você fazer do seu dia a dia borbulhante de alegria ser um evento, para mim, sempre foi assim. Existiram momentos que realmente foram, né, mais delicados, eu tive umas experiências diferentes, mas na grande maioria de toda a minha vida, eu sempre tive essa alegria, eu falo que é inerente, ela é por si só, né? A alegria do ímpeto do ímpeto da vida, né? De estar tendo a experiência. E eu sempre consegui enxergar muito presente, muito presente. Hoje eu chamo de presente. Antes a gente tinha mais essa linha, tem um pensamento mais positivo e tal. Hoje eu vejo que eu sempre consigo, é uma habilidade minha. Eu consigo achar o presente em qualquer situação. Em qualquer situação. Tenho recebido muitos presentes.
E de manhã, quando eu acordo, mais presentes, mais presentes, e na hora de dormir, eu já vou conversando com o meu duplo, né? Falo, ó, muito obrigado por tudo, tá tudo maravilhoso, mas pode melhorar mais ainda, vamos trazer mais presente, né? Mais realização, mais alegria, mais bem-estar. Porque essa vivência que eu tive essa semana foi exatamente à tarde de terça-feira. Eu acessei, quando eu acessei isso, eu falei, que presente. Eu queria ter ficado naquele estado assim eternamente. Eu consigo manter bastante, sabe? Esse bem-estar e tudo, mas aquele momento foi mágico. Foi mágico demais. Eu olhava, gente, eu andava na rua, eu olhava as pessoas, eu sentia a energia, a vibração, falava, gente, que presente. Aí eu falei assim, vou tomar um sorvete. Aquelas sorveterias tradicionais que tem na cidade aqui. Eu entrei na sorveteria, encontrei uma amiga minha. Falei, nossa, conversamos um pouquinho e tudo. Foi tão gostoso. E eu experimentei, né, esse bem-estar. Agora, isso é escolha. Então eu percebi claramente, depois eu tenho pensado muito nisso, eu falo, puxa vida, que delícia, né? E eu percebo assim, que é mostrando, né, o seu ser mais profundo, a sua consciência, o seu duplo, o nome que você quiser dar. Ele está te mostrando a frequência que você pode escolher e ser e estar. Simples assim. Oh, bom dia, Lorene! Nossa Senhora! Querida, boas compras, boas compras! Que legal! Aproveita o Brás, viu? Tudo de bom, querida? Tudo de bom. Então, gente, depois você assiste a live que hoje é para borbulhar de alegria. Trata de borbulhar de alegria nesse Brás aí, escolha, viu? Por favor. Bom, como seria, né, a gente escolher borbulhar de alegria. E isso tudo é escolha, gente, isso tudo é escolha. Você vai escolhendo, o que acontece? Hoje você tá meio down, você tá meio borocochô, né? Sorumbático, assim, cabisbundo e sorumbático, né? Aí, o que você faz? Por mais que você esteja nessa frequência, escolhendo porque você está escolhendo o sofrimento, porque a única coisa que você conhece, às vezes, nas últimas, né, situações de vida aí que você está vivendo, que já viveu, começa a escolher de forma, assim, mental, enquanto você não consegue acessar a sua consciência, mas escolha alegria, bem-estar. Começa todo dia de manhã, usa as ferramentas. Qual é a vida que funciona para mim? Como seria? Eu escolho borbulhar de alegria, borbulhar de prosperidade, borbulhar em abundância, borbulhar em realização e bem-estar. Como seria tudo isso? Universo, surpreenda-me. Universo, quais os presentes que você vai entregar para mim hoje? Gente, faz isso todo dia de manhã, gente. Eu vou morrer falando isso aqui com vocês, é bom demais. Giselda, eu fiz 2 dias, não deu resultado. Continua fazendo, lesma ambulante. Continua fazendo, lesminha. Vai fazendo. Uma hora começa a borbulhar. Mas você vai dar conta de receber o grandioso? Você está disposto a receber a alegria, o que o universo tem para despejar em você? A intensidade do bem-estar, da realização, da prosperidade. Você está preparado? Grande maioria não. Está viciado em ser lesma, né? Vamos falar assim. Vim na loja da Havaiana buscar chinelos para os meninos. Uma loucura esse Brás. Não aguento ficar aqui muito tempo. É terrível mesmo, né? Energia muito densa. Mas aqui, abre a frequência da leveza e surfa entre a densidade. Porque, deixa eu te falar, entre os campos tem uma membrana.
Sabe, Lorena, existe uma membrana. Eu acesso o campo todo dia, toda hora, entendendo? Então eu já aprendi, tem uma membrana e você pode escorregar em leveza entre essas membranas. Vai por mim, experimenta aí, escolhe, fala, dá o comando, eu escolho escorregar entre as membranas toda essa densidade está. Eu escolho borbulhar de leveza e alegria, mesmo dentro da densidade. Vai por mim, você consegue. Gente, esses exercícios são maravilhosos, porque o que nós estamos vivendo hoje é o desafio, né? É o desafio, porque o que está acontecendo aí, né? Tá borbulhando, né? As coisas, essas distrações. Medo, angústia, raiva, ódio, ira, inveja, sofrimento, essas coisas todas que tá aí, né? E aí você escolhe ficar em outra frequência. É possível? Claro. Vai treinar, viu, Lorene? Vai treinar. Isso aí, escolhe leveza. Vai de boa. Boas compras aí, viu, querida? Mas olha, isso tudo é um treinamento. Você não vai todo dia, ou 2 vezes por semana, 3 vezes por semana na academia, ou você vai fazer uma natação, sei lá, você vai fazer uma caminhada. Você não tá treinando? Não tá, vai lá muscular, por exemplo, caminhar e tudo? A expansão de consciência é um treino. A consciência, se você não muscular a sua consciência, deixar ela bem musculadinha e tudo, na hora que você precisa dela, a hora que você precisa de força física, se você não treina, você já tá mais ou menos, né? Vai ficando, aí às vezes você vai virar até uma geleia, uma lesma mesmo, né? Mas se você tá treinando todo dia, você tá ali aguerrido e tudo, você tá musculando a sua consciência, na hora que acontece algo que você realmente, né, percebe que você precisa atuar de uma forma, um perrengue daqueles bem bravo, você precisa atuar com consciência, que senão você vai rodar, né? Porque roda mesmo, né, gente? Porque dependendo da situação, uma perda, um luto muito grande ou algo assim, sabe? Uma perda financeira, sei lá, alguma coisa. Não tô desejando a ninguém, mas você pode assistir coisas próximas a você, não com você diretamente, mas você assistir. Entende? E você estando musculado, você tá, né, com a sua musculação consciencial em dia, você consegue, você tem ferramentas, você de pronto já usa aquilo. Na hora que o desafio vem, você, gente, não chega nem a entrar, ele bate na trave e volta, né? A hora que ele tá aproximando do seu campo, o seu campo vibratório tá tão legal. A pessoa, vão dizer que alguém quer te atacar, sei lá o que, quer julgar a situação, sei lá, alguma coisa espiritual, vai lá bater, não sei. Primeiro que não consegue nem acessar seu campo, você está em outra frequência. Entende? Você está em outra vibe, não consegue te acessar. Aquele dardo não te encontra, a flecha não te encontra, ela não te localiza. Né? A gente usa muitas ferramentas para que as energias, as pessoas mesmo com seus pensamentos, às vezes e tudo, não nos acesse. É muito legal, as ferramentas, elas te salvam de todas as situações. Falando em treino, ontem acordei quase 3 horas e fui conversar. Usei as ferramentas, entidade, quem você, olha, muito arrepio. Tem que trabalhar. Tem que facilitar e resolver, né, Isabela? Você tem um curso. Tem que resolver, não pode ficar à mercê, né? Das escolhas e da ação das forças invisíveis. Aí fica lá, eu sou vítima,
de tudo isso. Tem um fantasminha legal aqui dentro da minha casa, estou morrendo de medo. Porque eu estou sofrendo ataques. Por favor, vamos sair desse negócio. Vamos borbulhar alegria, borbulhar expansão, borbulhar consciência, borbulhar prosperidade, bem-estar, realização, receber presentes desse universo maravilhoso. Universo, quantos presentes você vai me entregar? Quais os presentes você vai me entregar hoje, universo? Vem em mim aqui, ó, pô, mandato aqui, ó. Com as mãozinhas bem abertas, bem aberta. Não abre só assim um pouquinho, não. Abre. Eu recebo. O que mais é possível? Como isso tudo pode melhorar? Mas já tá bom. Não tá bom, não. Como pode melhorar? O Gary fala o tempo todo no Access Consciousness. Ele fala, não conclua, não entre na conclusão que já tá bom. Sempre como pode melhorar, o que mais é possível, o que mais eu posso frequenciar e receber aqui, o que mais posso expandir, o que mais eu posso sobrecriar, o que mais é possível. Como isso tudo pode melhorar 1.000 milhão de vezes mais. Imagina tudo que você recebe. Você receber dinheiro, afeto, carinho, atenção, elogio, tudo, prosperidade, tudo, abundância, e tudo que você, na hora que você receber, você reconhece, você é grato e como posso receber mais, o que mais é possível. O que mais é possível. Mais disso, por favor. Essa ferramenta é maravilhosa, viu? Universo, mais disso, por favor. Mais disso, por favor, mais disso. E eu tô pedindo. Aquela tarde de terça-feira que eu tive, mais disso, por favor, mais disso, eu quero mais disso, escolhe mais disso. Delícia. Nossa, que trem gostoso. Povo, tudo mesmo, né? Lá uma frequência do mundo, todo mundo se degladiando, se esganando. E eu aqui tendo uma tarde maravilhosa, fabulosa, presente maravilhoso. Por que não? Não, mas eu tenho que ser solidário com o outro, eu tenho que pular dentro da trincheira junto com ele. Vai na paz. Se é isso que você escolhe, e eu não vou falar nada. Senti minhas pernas aprisionadas e daí comecei a visualizar quebrando as correntes, estavam isso, vai liberando, né? Todas as correntes energéticas, todos os implantes, né? Links com entidades e tudo que estão aqui me aprisionando, destrui, descria agora. Libera e faz a facilitação. Se a gente tem ferramentas, é usar e ficar esperando por quê? Por quem? E sério, mestre de nós, sério, mestre de nós, exatamente. Você é mestre de você mesmo. Ninguém vai pegar na sua mãozinha, nem na minha, sabe? Ninguém nunca pegou na minha mãozinha e falou, agora eu vamos resolver. Não. Eu fiz a minha parte e fui recebendo informação. Eu passei a vida inteira buscando. Vou falar com você, Isabela. Você não tem noção do tanto que eu busquei. Eu fui até na Índia. Mas eu busquei. Passei por muita coisa. Conheci, foi legal, né? Foi uma trajetória muito bonita, muito legal. Experimentei muita coisa. Outras coisas não tão interessantes, mas conheci. Para hoje compor a pessoa que eu sou. Hoje eu posso falar de um pouco de tudo, né? Tudo que as pessoas me perguntam. É raro alguma coisa que eu não conheça. E aí eu tenho experiência. Eu sempre falo, olha, isso aqui é legal no tempo de você experimentar, isso é bacana. Agora, se não for mais o tempo, peça por mais consciência, né? Mais consciência. Então, quanto mais a gente usa as ferramentas, mais a gente expande, sobrecria, e é muito simples. O que eu passo, essas ferramentas que eu passo para vocês aqui, gente, não tem, é muito simples, é o básico do básico, e o básico funciona, é o bom brilho. É o bom bril. Como aquela, né? Minha vida grandiosa, por favor, todo dia. A hora que eu abro o olho, minha vida grandiosa, por favor. O universo me traz a minha vida grandiosíssima, grandiosa. Por favor. Como meu dia pode ser mais grandioso?
Como eu posso borbulhar de alegria, de bem-estar? Quantos presentes? O universo já fica assim, ai, quais os presentes que eu vou receber? Igual criança que acorda na manhã de Natal, né? Ai, quantos presentes eu vou receber? Pula da caminha e vai correr lá na sala para ver os presentes no pé da árvore. Eu sou assim, eu acordo assim. E é exatamente isso. Esse bem-estar, essa coisa de esperar algo grandioso e saber, ter consciência que vai receber e que vai criar um dia fantástico, incrível, um dia maravilhoso, entende? Muitos presentes e quando você pede para o universo te surpreender, gente, universo me surpreenda, por favor, e muito. Surpreende, viu? Surpreende, mas surpreende mesmo, tá? Quem tá entrando agora, hoje o assunto, como seria você escolher borbulhar de alegria? Nossa, já falei de um monte de ferramenta aqui, depois vocês assistam a live desde o início, que tá bem legal. Muita consciência, né? E como seria você borbulhar de alegria? Como seria você se atirar na alegria, numa bolha de alegria da vida, de bem-estar, gratidão e alegria? Como seria você vibrar isso? Vocês acham que quando você está vibrando nessa frequência, você acha que o universo não vai te ver e não vai te entregar mais um monte de coisa? Lembrando de baixar as barreiras, parar de reclamar e falar mal dos outros, das situações, né? Reclamar das coisas. Ninguém te segura, meu amor. Ninguém te segura. Você não depende de ninguém para fazer isso. Você não depende de situação. Você pode estar em qualquer situação. Você pode receber tudo isso. Gente, por que é que pessoas felizes fazem pessoas felizes? E pessoas machucadas e quebradas machucam e quebram as outras pessoas, né? Então nós cuidarmos da nossa vibração, da nossa alegria, do nosso bem-estar, nosso estado emocional, espiritual, energético, consciencial é fundamental. Não se cria um mundo melhor sem ter pessoas acessando campos vibratórios energéticos mais interessantes, mais expandidos. E isso é individual. Pode contaminar o coletivo? Pode. Só que essa realidade aqui, ela é construída e ela funciona para impedir isso o tempo todo, para te encolher, para te espremer, para você ficar bem pequenininho, morrendo de medo da escassez disso, daquilo. Manda todos esses códigos, todas essas frequências, catar coquinho na esquina e vai puxar outras frequências. Você é um ser magnético, eletromagnético. Você abre a frequência que você escolher. É só você treinar, muscular. Você não vai lá no dial do rádio e acha a estação que você quer? Ah, esse aqui não tá bom. Não, esse aqui não. Esse aqui. Mesma coisa. Agora, de preferência, é mais fácil se você faz isso a hora que você acorda. Porque você ainda não pulou de cabeça, né? Na mente coletiva, nas coisas todas, né? Então, a hora que você acorda, você já abre essas frequências para quando você ter que interagir diretamente com outras frequências, você procurar. É um exercício. É o exercício sobre a criação de expansão de consciência. É você manter essa vibração, né? Esse acesso para você passar. Como a nossa querida Lorene tá falando que ela tá lá no Brás e tal, que é muito denso, eu falei com ela, acessa
Oitavas superiores de energia, acessa mais alegria, leveza, acessa a leveza no meio de tudo isso, entre as membranas aí né? Muitas vezes a energia densa, se você souber, isso eu tô falando é sério, tá? Se você souber manter, se você conseguir manter leveza no meio da densidade, o que acontece com você? Você desliza, você flutua. Porque se é muito denso, aquilo que é mais leve vai o quê? Vai permear, ela vai escorregar. Imagina como bolhas, né? As bolhas mais densazinhas, assim, de sabão mais grossinho, aquelas que são levinhas, elas escorregam sobre as outras. Isso que eu tô falando com vocês é sério. Então, assim, são ferramentas, gente, além dessa realidade. Nós estamos falando de possibilidades, de frequências, de acesso a frequências, de expansão de consciência, além da Matrix. Simples assim. Entendeu? É isso aqui que eu tô fazendo com vocês todo dia que eu venho aqui. Gente, eu gasto 1 hora do meu dia falando que nem aquelas lavadeiras que perdeu sabão no rio. Pra ver, né? Se eu contribuo. E vocês também, né? Trata de expandir, né? Eu boto energia no bagulho, gente. Eu boto. Vocês pensam que é brincadeira vir aqui todo dia falar 1 hora sem parar de segunda a sexta? Vocês acham que se eu acordar de manhã e sei lá, abrir um buraco e pular lá dentro, começar a reclamar da vida, ou achar as coisas ruins, vocês acham que eu vou ter condição de fazer isso que eu faço? Vocês acham que eu vou ter condição de atender as pessoas que estão em situação, que vêm a mim para serem tratadas, porque realmente estão, né, numa situação delicada, desafiadora? Não tem, meu amor. Ou eu vibro alto, ou eu vou pro fundo do poço com todo mundo. Eu muito cedo na minha vida, eu percebi isso claramente, que eu tinha 2 escolhas. Ou eu vibrava alto, ou eu pulava no buraco com todo mundo. Falei, lá pra baixo eu não vou não. Vou flutuar, expandir. Até que chegou o conceito de expansão, né, a gente usava uma outra linguagem. Mas essa capacidade é minha, desde que eu nasci, desde que eu sou o que eu sou. Porque como que eu sobrevivi a tantas intempéries? Flutuando na minha bolha. E isso é possível? Claro que é. Você tem ataques espirituais por compartilhar e despertar pra gente? Ah, Isabela, claro, o tempo todo. O tempo todo. Eu não dou confiança. Eu não faço disso algo relevante. Né? E quando exige a minha atenção no sentido de ter que resolver algo, eu resolvo, mas é o tempo inteiro. Eu nem dou assunto. Não é relevante. Lógico que eu uso ferramentas, né? Não para me proteger. Eu uso a energia daqui para fora. A minha energia, ela expande. Fica difícil ficar acessando muito o meu campo, né? Fica difícil. Mas, nossa, como tenho. Se quiser interpretar dessa forma como ataque, tem muito. Só que eu não dou assunto. Não faço disso relevante. Tanto é que vocês veem que eu não fico falando aqui, porque aconteceu isso. Eu nem dou nem assunto, nem relevância, nem importância. Sabe? A coisa vem, eu falo, ixi, pode parar. Deixa eu... Nossa, gente, mas eu não dou o menor assunto. Aí, sabe? Desprezo total. Deixa eu ir pra lá. Tá aqui, eu vou pra lá. Eu uso muita ferramenta, Isabela. Muita ferramenta para me manter. A hora que eu acordo é fundamental. Esse negócio de deixar aquele momento, de acordar e começar a pensar em problemas e ficar... Ixi, você vai viver isso o resto do dia, o tempo todo. Você vai ficar nessa... A tendência é você ficar nessa frequência. Ai, de preocupação, de reclamação, porque tá... Ai, não deu certo, ai, porque isso não tá bom, ai, porque o dinheiro... Vai criar dinheiro, vai criar uma vida feliz e...
O universo, eu tenho a impressão que ele deve ter hora que ele, não sei como é que tem paciência, deve olhar e falar assim, ai, lá vem ela de novo, lá vem ele de novo, né? Ele deve falar assim, vai logo. Cansa, sabe? Cansa. A pessoa, gente, você imagina se encontrar com uma pessoa que só reclama, que só fala mal, por favor, socorro. E de vez em quando baixa, né? Baixa um personagem assim na gente, vem e tal, aí a gente olha, tá presente e fala, epa, aqui não, não, pô, não vou entrar nessa, não vou, sinto muito, entendeu? Então, assim, todos os pontos que, vamos dizer, os nossos pontos fracos, né, eles vão ser acessados. Normalmente eles conseguem entrar só pela onde você está fragilizado. Se você está fragilizado emocionalmente, se você tem problema de autoestima, né, eles vão trabalhar em cima disso. As outras energias, né? Eu falo que a turma do contra vai querer te arrastar lá para aquele buraquinho lá que tem lá, aquele, sei lá o que, aquele precipício, né? Então a gente tem que tomar, assim, isso é igual tomar banho, escovar dente. Você não gosta de ficar limpinho, brilhando, bem-estar? Cadê a frequência? Não presta atenção na frequência, o que adianta? É o sepulcro caiado, né? É o sepulcro caiado, tá lindo por fora e podre por dentro. Então a gente tem que cuidar da nossa higiene mental, emocional e a nossa consciência, vibrar ela o tempo todo positivamente. O negócio pode estar acontecendo, o maior desafio do mundo é uma musculação, vibrar, né, expansivamente. Usar a ferramenta para poder não pular no buraco. Bom dia, Gigi. Nós atraímos o que pensamos. Não, nós atraímos o que nós vibramos. Sair da Matrix é um divisor de águas. Águas passadas não movem moinhos. Mas a gente atrai aquilo que a gente vibra. Pensamento é uma das, né? Dos quesitos, né? Das partes. Você tem razão. Só que além disso é o que a gente está vibrando. Porque o pensamento, muitas vezes, ele está em qualquer esfera, mas tem o conteúdo do seu inconsciente, tem várias coisas, então é o que você está vibrando. Porque muitas vezes a pessoa está falando aqui, o que acontece, né? A pessoa, às vezes, ela está falando aqui alguma coisa com a outra pessoa, só que no inconsciente dela, dentro dela, está vibrando outra. Por isso que eu falo que leitura energética te salva de tudo. Porque tudo que você for contratar, serviços, né, tudo que você for resolver no seu dia a dia, se você for exercitando, musculando esse exercício de fazer a leitura energética, você se liberta de muita coisa. Muita coisa você vai deixar de fazer, sabe, de atrair. Então, olha para a coisa e faz a pergunta. Você vai vir, se eu te contratar, vai expandir o meu universo? Vai ser legal? Vai me trazer mais alegria? Vai me trazer mais dinheiro? Você tem que fazer um monte de pergunta. Funciona. E tem uma pergunta muito legal que é: o que eu posso receber de você? A pessoa vem prestar um serviço para você, antes disso, primeiro você vê se aquilo é uma expansão. O que eu posso receber de você? O que eu posso receber de você? Você pode perceber que quando você percebe que não vai ser muito expansivo e mesmo assim você insiste, depois você não erra uma. A gente não erra uma. Nossa, a gente percebe claramente. Mas é que é sutil a percepção. A mente ela entra em cima. E a mente começa, e aí ela te convence. Ela te distrai para você não prestar atenção naquela leitura energética. Para você não, porque tudo tem assinatura energética. O estado vibratório, ele faz uma assinatura energética. O universo te reconhece através disso.
Então você, quando faz essa leitura da assinatura energética de qualquer situação, pessoa, objeto, roupa, tudo que você leva para casa, um carro que você vai comprar, uma casa, tem gente que não faz movimento tanto empresarial quanto de patrimônio, imóvel e tudo, sem conversar comigo, sem ter sessão comigo, porque eu faço uma leitura energética. E aí eu já adianto para a pessoa, falo, isso aqui vai dar uns perrengues, isso aqui, esse caminho vai, isso aqui vai, né? A gente já vai. A energia mostra tudo. Se a pessoa vai ter problema com aquele imóvel, aí a gente faz, né, uma leitura para ver como é que tá a situação, né? Que tem coisas debaixo da terra que não dá para mexer, que às vezes está construído em cima, e umas coisas assim, né? Interessantes, muito interessantes. Então, assim, a leitura energética, ela nos livra de muita coisa. Nossa, é impressionante. É isso. Então, assim, vamos hoje, né? Nessa quinta-feira maravilhosa, vamos trabalhar essa energia vamos borbulhar a alegria. Tem um negócio para contar para vocês. Aconteceram várias coisas aqui comigo de ordem tanto energética quanto práticas, sabe? E aí o pessoal que já tinha, já comprou o curso, né? Sábado e domingo seria as Forças Invisíveis Avançadas. Conversei individualmente no privado com todo mundo. Todos foram tranquilos, eu fiquei muito agradecida. E por necessidades tanto energéticas quanto outras coisas que aconteceram, inclusive eu tive uma situação técnica aqui no meu computador e tudo, e eu falei, gente, estou adiando o curso das Forças Invisíveis para 13 e 14 agora de julho, rapidinho chega lá, 13 e 14 de julho, e o pessoal ficou tranquilo, falou, não tem problema não, vamos... Aí eu fiquei tão feliz, porque eu fiquei realmente preocupada, né? Do pessoal ficar aborrecido comigo e tudo, deles não entenderem, mas todo mundo entendeu. Eu falei, poxa, que bom que vocês entenderam, porque não tem como. E final de semana passada, nossa, foi uma consciência que desceu gigante, que ainda não era o momento. Isso, gente, tem a ver com muita coisa, com a energia até do planeta, né? Um monte de coisa, tem a ver com a lua, tem a ver com tudo que está acontecendo. E eu não entro nas histórias, mas eu percebi que tinha muita coisa em volta. Eu fiquei 2 dias com essa consciência parada em cima de mim, me mostrando que não era para fazer. Porque o pessoal sabe que eu gosto de cumprir, eu sou Caxias. Mas não, eu falei, agora eu tenho que conversar com todo mundo para ver se o pessoal vai, né, ter essa compreensão, mas todo mundo teve. Então, as Forças Invisíveis Avançadas está adiada para 13 e 14 de julho, tá bom? Tem uma coisa aqui, Milena. Realmente... as frequências, elas dividem as faixas, né, vibratórias, são oitavas vibratórias. Quanto mais a gente tiver vibrando, maior velocidade, dinâmica e energia expansiva, mais a gente vai acessando, né, essas escolhas, né? Como seria escolher, borbulhar de alegria? Bom dia, mestre querida. Bom dia para quem tá entrando. Assista a live inteira. Então, olha, gente, oficialmente já está adiado o curso das Forças Invisíveis e vai ocorrer dia 13 e 14 de julho, tá bom? E... dito tudo isso, borbulhando de alegria, vamos ter um dia borbulhante de alegria. Assistam desde o início, que a live tá muito gostosa hoje, tá bem dinâmica. E é isso, amanhã é sexta-feira, espero estar aqui com todos vocês nessa
nesse bate horário às 8 e 8 da manhã pra gente expandir. Vamos ver o que nós vamos borbulhar amanhã? Hoje nós vamos borbulhar alegria. Amanhã nós vamos borbulhar alegria e mais alguma coisa, tá bom? Beijo grande e até a próxima live. Papo Quântico da Gigi, de segunda a sexta, às 8 e 8 da manhã. Beijo, gente.